piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Termodinâmica. As máquinas térmicas são sistemas termodinâmicos que trocam calor e trabalho com o meio externo. Algumas delas, como os motores de automóveis, recebem calor de uma fonte quente e uma parte desse calor é convertido em trabalho mecânico. Por outro lado, os refrigeradores retiram calor de uma fonte fria, ou seja, o congelador, e as custas de um trabalho mecânico realizado pelo compressor transferem para o meio externo. Nesse estudo, vamos analisar as leis que regem essas conversões e do funcionamento dessas máquinas. Iniciaremos com a ideia de trabalho em sistema termodinâmico. Consideremos um gás contido num cilindro provido de êmbolo, ou seja, pistão. Ao se expandir, o gás exerce uma força no êmbolo, que se desloca no sentido da força. Observe que o trabalho realizado pelo gás, deslocando o êmbolo, faz o volume do gás aumentar. Sendo assim, o trabalho será considerado positivo. Ao ser comprimido, o gás sofre a ação de uma força exercida pelo êmbolo, ou seja, o pistão. Observe que o trabalho realizado sobre o gás faz o seu volume diminuir. Sendo assim, o trabalho será considerado negativo. O trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás será calculado através da seguinte expressão: trabalho igual a pressão vezes a variação de volume, sendo que a variação de volume corresponde a uma diferença entre o volume final e o volume inicial. Temos nessa expressão matemática a letrinha tal, uma letra do alfabeto grego. Essa letrinha tal vai representar o trabalho medido em joules. Dentro do sistema internacional é o joule, abrevia-se com J maiúsculo. Porém, utilizamos também a caloria, cuja abreviatura é cal, com C minúsculo. P indica a pressão do gás medida em Newton por metro quadrado, de acordo com o sistema internacional. O volume final, V, corresponde ao volume que o gás apresenta no final do trabalho, e esse volume é medido em metro cúbico, conforme o sistema internacional. O mesmo acontece com o volume inicial, que é o V0, volume inicial do gás, que também é medido em metro cúbico. Atenção nas seguintes unidades de medidas. Um volume de 1 metro cúbico corresponde ao volume de 1000 litros, que por sua vez equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos, equivalente a 10 elevado a sexta centímetros cúbicos, e uma pressão de 1 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados, valor equivalente a 100 mil newtons por metros quadrados, equivale a 1 vezes 10 a quinta pascal, ou seja,
100.000 pascals equivale a uma pressão de uma atm, que por sua vez corresponde a 760 milímetros de mercúrio. O volume de uma caixa cúbica, que apresenta o volume de 1 metro cúbico, apresentando 1 metro na largura, 1 metro na altura e 1 metro no comprimento, tem o mesmo valor de medidas equivalente a 100 centímetros na largura e na altura 100 centímetros e no comprimento, que é de 1 metro, 100 centímetros no seu comprimento. Multiplicando 100 vezes 100 vezes 100, vamos ter 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é aquele volume correspondente a 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Essa medida de energia de uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Bom, a pressão de 1 newton por metro quadrado equivale a 1 pascal. PA significa pascal. Essas duas unidades são equivalentes dentro do sistema internacional. Exercício. Questão 1. Calcule o trabalho exercido sobre um gás ideal ao ocorrer uma compressão isobárica, na qual o volume é reduzido de 3 metros cúbicos para 6/10 do metro cúbico. Sabe-se que a temperatura inicial do gás é de 600 kelvins e que existem 20 mols do gás no interior do recipiente. Lembrete, R, ou seja, constante universal dos gases perfeitos, igual a 8,31 joules por mol Kelvin. Para calcular o trabalho, precisamos dessa expressão matemática, onde o trabalho é igual a pressão vezes volume final menos volume inicial. Volume final, V2, volume inicial, V1. Porém, não temos o valor da pressão exercida pelo gás, e essa pressão poderemos calcular através de uma equação, a equação de Clapeyron, onde teremos pressão vezes o volume igual a N RT. N é o número de mols, R a constante universal dos gases perfeitos e T a temperatura. No caso, temos dois volumes, então essa pressão é constante. V é o volume do gás. Que volume? O volume inicial do gás, que era de 3 e passou para 0,6. N, o número de mols, que a questão diz aqui quanto vale 20 mols. R, a constante universal, está aqui, 8,31. E T, a temperatura inicial do gás, que é de 600 kelvins. Então, substituindo os valores, teremos pressão P vezes o volume inicial 3 metros cúbicos. N constante, ou melhor, N, número de mols, vale 20 mols, vezes a constante R, 8,31, vezes a temperatura inicial, que é de 600. Teremos, então, P vezes 3 igual a 20 multiplicado por 8,31 vezes 600. Teremos o seguinte, 20 vezes 600, 12.000, vezes 8,31. Portanto, teremos P vezes 3 igual a 12.000 vezes 8,31 equivale a 99.720, que é igual a P vezes 3. Sendo assim, a pressão é igual a 99.720 dividido por 3. Corresponde o valor da pressão a 33.240 newtons por metros quadrados. E esse valor da pressão que nós encontramos, com esse valor, vamos encontrar o trabalho, onde o trabalho que eu represento com a letra tal é igual à pressão de 33.240 newtons por metros quadrados, vezes o volume final, que foi de 6/10 do metro cúbico, menos o volume inicial, que era de 3 metros cúbicos. Sendo assim, o trabalho é igual a 33.240 vezes 0,6 menos 3, menos 2,4. Portanto, teremos menos 2,4 vezes
33.240. Sendo assim, o trabalho terá um valor de menos 79.776 joules. Ou seja, teremos um trabalho de menos 7,9,776 kilojoules. Questão 2. O volume de um mol de um gás ideal varia linearmente em função da temperatura, conforme o gráfico abaixo. Determine: letra A pressão exercida pelo gás. Letra B, o volume final do gás. Letra C, o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B, em joules. Dado 2 pontos. R, constante universal dos gases perfeitos, igual a 8,3 joules por mol Kelvin. Bom, temos aqui o gráfico mostrando o volume em litros em função da temperatura medida em Kelvin. No estado A, o gás apresenta um volume de 20 litros e uma temperatura de 310 kelvins. Já no estado B, o gás tem uma temperatura de 620 kelvins. Bom, tem essa temperatura, mas o volume final, quando o gás atinge essa temperatura, esse volume final nós não sabemos. Portanto, teremos um maior cuidado em responder a letra A, onde nós vamos calcular a pressão exercida pelo gás. Para calcular essa pressão, vamos usar essa equação, conhecida como equação de Clapeyron. Vamos verificar o seguinte: o volume inicial é de 20 litros, anotar aqui. Temperatura inicial T1, 310 kelvins. Temperatura final T2, 620 kelvins. E a constante universal dos gases perfeitos, 8,3 joule por mol Kelvin. Substituindo os valores nessa expressão, temos pressão P. Pressão P vezes volume. O volume é de 20 litros, porém temos que multiplicar por 10 a menos 3 para poder esse volume se apresentar em metro cúbico. N significa número de mols, nesse caso, 1 mol de gás ideal. A constante R, 8,3. E a temperatura inicial T1, 310 kelvins. Teremos aqui no primeiro membro o mesmo valor, sem alterar nada. Pressão vezes 20 vezes 10 a menos 3. Volto a lembrar que o volume de 20 litros tem que se apresentar em metro cúbico. Portanto, fica 20 vezes 10 a menos 3. Multiplicando esses três valores, 1 vezes 8,3 vezes 310, corresponde a 2.573. Teremos pressão P igual a 2.573 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Portanto, passamos esses dois valores para o segundo membro, onde vai dividir o valor de 2.573. 2.573 dividido por 0,02, já que 20 vezes 10 a menos 3 equivale a 0,02, ou seja, 2 centésimos. A pressão agora indica um valor de 128.620 newtons por metros quadrados. É o resultado dessa divisão, 2.573 por 0,02. Portanto, a pressão atinge 128.650 newtons por metro quadrado. Vamos agora calcular a letra B, que pede o volume final do gás, ou seja, V2. Para calcular o V2, temos que aplicar essa expressão, que representa uma transformação gasosa, onde volume e temperatura estão variando e a pressão é mantida constante.
Portanto, se trata de uma transformação isobárica, onde a pressão não se altera. A pressão é mantida constante. V1, volume inicial do gás. V2, volume final do gás. T1, temperatura inicial do gás. Temperatura medida em Kelvin, ou seja, temperatura absoluta. T2, temperatura final do gás, também medida em Kelvin, é a temperatura absoluta. Substituindo os valores, temos volume V1, 20 litros. Volume V2, não sabemos, é o que pede a letra B, o volume final do gás. Temperatura inicial T1, 310 kelvins. Temperatura final V2, ou melhor, temperatura final do gás T2, 620 kelvins. Fazendo uma pequena multiplicação, 310 vezes V2, 310 V2, 20 vezes 620, fica 620 vezes 20. Vamos ter, então, V2 igual a 2 vezes 20. De onde surgiu o 2? Ora, fizemos a divisão. 620 dividido por 310 tem como resultado 2, sendo multiplicado pelo 20. Vamos encontrar um volume final de 40 litros, onde temos que apresentar esse valor para poder ficar mais claro o valor do volume final do gás em metro cúbico, de acordo com o Sistema Internacional, já que na letra C o trabalho realizado nós vamos calcular e ele é medido em joules. Portanto, o volume final de 40 litros equivale a 40 milésimo do metro cúbico. Vamos calcular a letra C. A letra C pede o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B, trabalho que deverá ser medido em joules. Vamos aplicar esta expressão matemática. Trabalho é igual a pressão vezes volume final V2 menos volume inicial V1. A pressão equivale a 128.650 newtons por metros quadrados. Foi o valor que nós encontramos na letra A. 128.650 vezes o volume final, que foi de 40 litros, valor que nós encontramos quando calculamos a letra B, o volume final do gás. Portanto, o volume final do gás, 40 litros, menos o volume inicial, que o gráfico indicava como 20 litros. Então, volume final, 40 menos volume inicial, 20. Temos que subtrair esses dois valores e multiplicar por 10 a menos 3. Mas por que 10 a menos 3? Para poder a variação do volume ficar em metro cúbico. O volume ou a variação de volume tem que se apresentar em metro cúbico e a pressão em newtons por metro quadrado para poder o trabalho ser medido em joules. Operando esses valores, vamos ter 128.650 vezes 20 vezes 0,01. Esse 20 é o resultado de 40 menos 20. Multiplicando os três valores, vamos encontrar 2.573 joules. Sendo assim, o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B equivale a 2.573 joules. Questão 3. Uma certa massa de gás ideal realiza a transformação cíclica, como está representada no gráfico P vezes V, ou seja, pressão vezes volume. Determine o trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA. Temos do lado direito o gráfico onde temos pressão, sendo representada dessa maneira. No estado A para o estado B, pressão mantida constante, sem se alterar. E essa pressão equivale a 3 vezes 10 a quinta pascals. De B para C, nessa transformação, a pressão cai, passa de 3 para 1. Ou melhor, passa de 3 vezes 10 a quinta pascal para 1 vezes 10 a quinta pascal. Já o volume
ele passa de 2 para 6. No estado A, o volume era de 2 centímetros cúbicos, e no estado B, o volume era de 6 centímetros cúbicos. Bom, para calcular esse trabalho, devemos observar o seguinte. Quando a pressão é variável, o trabalho realizado corresponde numericamente à área da figura. Nesse caso, essa figura corresponde à figura de um triângulo. E para calcular esse trabalho, vamos fazer o seguinte: trabalho é igual à área do triângulo. E a área do triângulo se calcula desse jeito: base do triângulo vezes altura dividido por 2. O volume deve estar em metro cúbico, e aqui aparece em centímetro cúbico. Então vamos verificar o seguinte: a área, ou melhor, a base do triângulo, que vai de 2 até 6 centímetros cúbicos, tem uma variação de 4, onde o volume final 6 menos o volume inicial 2, 4. E temos que multiplicar esse 4 por 10 a menos 6 para ficar em metro cúbico. Então, a medida da base vale 4 vezes 10 a sexta metro cúbico. Já a altura equivale a 3 menos 1. 3 menos 1 vezes 10 a quinta. Sendo assim, temos uma altura de 2 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados. Sendo assim, podemos já fazer o cálculo, observando que as duas medidas estão dentro do sistema internacional. O volume em metro cúbico, representado aqui pela medida da base. E a altura também ou melhor, essa altura tem que estar em newton por metro quadrado, dentro do sistema internacional, 2 vezes 10 a quinta. Substituindo os valores, vamos ter o seguinte: base 4 vezes 10 a menos 6, vezes altura 2 vezes 10 a quinta, dividido por 2. Teremos este resultado: 4 vezes 2, 8, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a quinta. Fica 10 elevado a menos 1, dividido por 2. Teremos, então, esse trabalho igual a 8 vezes 10 elevado a menos 1, equivale a 1/10. 8 vezes 1/10, dividido por 2. Teremos um trabalho de 0,8, que é o resultado de 8, sendo multiplicado por 0,1, 0,8 dividido por 2. Teremos um trabalho de 4 décimos do Joules.